tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar mais um clássico da nossa padaria, o Pão Petrópolis. Olha ele aí, ó. Olha que delícia de pão de forma, pessoal. Muitos alunos pediram e vamos preparar essa receita. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, Pão Petrópolis. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural ele entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento seco. Eu consigo fazer essa receita? Com certeza, pessoal. É só tirar o fermento natural da jogada e seguir o processo que nós vamos fazer aqui, tá? Aliás, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento seco. E você segue todo o processo da fermentação logo. No nosso caso hoje, vamos utilizar a fermentação mista. Para a nossa receita temos aqui 300 gramas de farinha branca tipo 1, temos 3 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, queremos um pão levemente adocicado, temos aqui uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é o líquido variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, nós vamos acrescentar a nossa manteiga e iniciamos a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutinhos, incluímos o sal e depois sovamos por mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, escolhemos uma mão para ir na massa, a outra fica livre para colocar os ingredientes. Misturamos bem essa primeira parte, ó. Fazemos uma cavidade aqui e vamos começar a colocar o líquido da receita. Colocamos o ovo 100%, o fermento natural 100%, e o líquido é variável, ó. O leite é variável. Colocamos uma parte do leite e agora começamos a mistura aqui no meio, tá, pessoal? A gente não tira essa farinha que está em volta, ó. É importante porque a gente consegue sentir a hidratação da nossa massa. Se eu não fizer isso, colocar o ovo e misturar, depois colocar o leite, a minha massa vai ficando uma farofa e não é isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar com a massa mais lisa possível. Por isso que esse ponto aqui é muito importante, ó. Misturamos bem, colocamos mais um pouco do líquido e agora a gente vem tirando a farinha que está em volta, ó. E agora vamos misturando. Nesse ponto aqui a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula, tá? Olha lá minha mão como está, ó. Então a gente tira o excesso de massa da mão e a gente verifica a umidade da massa. A gente vê se ainda está precisando de líquido. Olha lá, ó. Ainda tem ingredientes secos. Então a gente vai colocar o restante do líquido. E agora vamos continuar a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nada seco, olha lá. Agora então a gente consegue incluir a nossa manteiga, ó. Manteiga eu gosto de deixar em temperatura ambiente, tá bom? E agora a gente tem que acreditar no processo. Vamos começar a mistura aqui, ó, e parece que não vai dar certo, né? Parece que vai precisar de um pouco de farinha. Mas não, pessoal. É só fazer a mistura que essa manteiga vai fazer parte da nossa massa, tá? Vamos lá! Muito bem, a nossa manteiga já faz parte da massa, olha lá, sem colocar nada de farinha, tá bom?
E agora então a gente começa a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade nessa massa para segurar a fermentação. Olha como que ela está rasgando fácil, tá? Então agora a gente vai sovar por 3 minutinhos, depois nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. E aí nós vamos conferir essa elasticidade novamente. Vamos lá! Já temos uma elasticidade mínima, ó. A massa já começou a ficar elástica. Após 3 minutos a gente vai colocar o nosso sal. A gente abre a massa e coloca o sal sem medo de ser feliz, tá? E continuamos a nossa sova por mais 3 minutos. Vamos lá! Muito bem, vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. A gente já tem ela lisinha, né? Vamos pegar aqui a nossa espátula, tirar um pedaço. Sempre pegamos um pedaço um pouco maior, tá, pessoal? Porque se a gente pegar um pedaço pequeno, vai sempre rasgar. Daí a gente fala: chefe, eu não consigo chegar no ponto de véu da minha massa. Já faz 20 minutos e eu não consigo, ela tá rasgando sempre. Porque algumas pessoas pegam um pedaço pequeno, pessoal, e tentam abrir a massa assim, ó. Sempre vai rasgar, tá? Agora pegando um pedaço legal, ó. Agora a gente vai abrindo, deixando ela bem fininha e ela não rasga. Tá vendo a diferença, ó? Olha que legal, ó. Então em 6, 10 minutinhos a gente tem a sova do nosso pão, tá bom? Essa aqui, ó, essa elasticidade é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá? Então agora a gente vai fechar a nossa massa de novo e deixar ela descansar. Por que a gente tem que deixar descansar? Porque a gente ativou o glúten, ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente dá um beijinho na massa e deixa ela descansar por 20 minutos. Vamos lá! Muito bem, após 20 minutos de descanso, vamos para a modelagem do nosso pão de forma, o pão Petrópolis. Pessoal, como que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar aqui uma forma, tá bom? E nós vamos abrir essa massa num retângulo, dessa maneira aqui, ó, do tamanho da forma, tá bom? Então nós vamos vir com a massa, abrir nesse tamanho retângulo, tá bom? E a altura de 30 centímetros. Então a largura aqui vai ser a largura da forma e a altura de 30 centímetros. Aqui no final do nosso retângulo, nós vamos fazer alguns cortes para fazer a decoração do nosso pão, tá? Então nós vamos abrir o retângulo, começar a fechar o nosso pão. Quando a gente chega nessa parte, vai ser a decoração do nosso pão de forma, tá bom? Então, esse será o nosso processo de modelagem. Vamos lá. Falando aqui o tamanho da nossa forma, ó. Temos 11 por 20 por 9, tá bom? 11, 20 e 9. Essa será a forma que nós vamos utilizar no nosso pão. Vamos aproveitar essa farinha aqui e nós vamos abrir o nosso retângulo, ó. Inicialmente a gente começa com as mãos mesmo. E agora a gente vem com o nosso amansa-marido, né? O nosso rolo de massas, ó. Então nós vamos abrir com 30 centímetros e a largura da nossa forma, olha lá, ó. Vamos lá. Muito bem, temos o nosso retângulo, pessoal, olha lá, ó, do tamanho da nossa forma. A forma tem 20 centímetros, ó, tá? E aqui a gente tem 30 centímetros. Então agora nós vamos para a modelagem do nosso pão. Vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui para baixo e fazer alguns cortes para decoração, tá? Vamos utilizar aqui a nossa espátula, ó, e a gente vem fazendo dessa maneira aqui, ó. Olha lá, um dedo mais ou menos, tá? Ó. E agora a gente começa a fechar o nosso pão. Pegamos aqui em cima, fechamos e apertamos, ó.
essa primeira e essa segunda parte é legal a gente apertar, por quê? Porque é o miolo do pão, tá? A gente não pode ter o pão de forma com o buraco no meio, ó. Aí a partir desse momento a gente vem enrolando o nosso pão, ó. Olha lá que legal. Mantendo o tamanho dele, tá, pessoal? Ó. Chegamos aqui nessa parte, agora nós vamos para a decoração do nosso pão. A gente pega aqui, ó, cada parte dessa, traz um pouquinho e aperta, ó. Um detalhe importante, tá? Olha lá, ó. Traz um pouquinho e aperta. Cuidado para não rasgar, tá bom? Ó. Essa parte que a gente está apertando vai fechar o nosso pão. Olha lá, ó. Venho aqui e fecho o meu pão. Olha que lindo. Tudo bem? Essa então é a modelagem do nosso pão de forma. Agora, pessoal, nós vamos colocar esse pão dentro da forminha. Vamos lá. Nossa forma está untada com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Temos o nosso pão modelado. Agora a gente vai colocar bem no meio, tá? Para daí o pão crescer e tomar conta de toda a forminha. Olha lá, ó. Por isso que a gente tem que fazer a medida, né, pessoal? Ó. Agora ele vai crescer para o lado e para cima. Muito legal, né? Vamos agora então para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média, 50 a 60 minutos para ter a fermentação do nosso pão de forma, tá bom? Então vamos lá, fermentação final agora, pessoal. Enquanto o nosso pão está na fermentação final, vamos falar, pessoal, sobre a cobertura que nós vamos passar no nosso pão para dar o brilho e a cor, tá? Para o pão Petrópolis, a gente costuma fazer da seguinte maneira: gema de ovos, um pouquinho de leite e um pouquinho de café. Isso mesmo, é um padrão da nossa receita do pão Petrópolis ter ele um pouquinho mais escuro que o tradicional. Então nós vamos fazer essa mistura aqui e aguardar a fermentação do nosso pão. Vamos lá. E temos a fermentação final do nosso pão Petrópolis, pessoal. Agora então vamos passar a gema de ovos com leite e um pouquinho de café, ó. Passamos delicadamente, cuidado com a fermentação do pão. E vamos agora para o método de cocção. Vamos levar o nosso preparo para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar o pão nessa temperatura e marcar 8 minutos, tá? Depois a gente vai baixar a temperatura e deixar por mais 15 minutos a 160 graus. Isso mesmo. Temperatura mais baixa por um tempo maior. Por quê? Porque a gente precisa assar esse pão por completo. Se a gente deixa uma temperatura alta o tempo inteiro, ele fica pronto por fora e cru por dentro, tá bom? Aí nós vamos fazer esse processo de cocção, medir a temperatura interna e verificar após os 15 minutos a 160 graus. Se você estiver trabalhando com forno turbo, coloca 170 no início, 150 no final. No forno de lastro, 200 graus, de 25 a 30 minutos. Tá bom? Vamos lá. Forno doméstico agora. E temos a cocção do nosso pão Petrópolis, pessoal. Olha lá que legal. Agora então nós vamos medir a temperatura interna, tá? Vamos colocar o termômetro e ele tem que estar acima de 90 graus. Se você não tiver o termômetro, coloca uma faca bem de leve, puxa a faca e mede a temperatura, tá? Toma cuidado para não se queimar. Se a faca ainda estiver fria, é porque o meio ainda precisa de cocção, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, e medir a temperatura do nosso pão. Olha lá, chegamos a 90 graus, então temos a temperatura ideal, pessoal. Agora então a gente vai esperar 5 minutos, daí a gente vai tirar aqui de dentro dessa forma, esperar o pão esfriar e aí nós vamos para o resultado final.
não podemos deixar esfriar aqui dentro, tá? Senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal, tá bom? Já já nós vamos para o resultado final. E olha que bacana, pessoal, quando a gente foi colocar o nosso pão no forno, ele tinha algumas rachaduras, olha aí, ó. Nesse ponto aqui, muitas pessoas desistem da receita e a gente continuou. Passamos a nossa mistura de gema de ovos com leite e um pouquinho de café e olha o resultado. Então temos que acreditar no processo sempre, tá bom? Para o resultado final do nosso pão Petrópolis, pessoal, ó, bem douradinho, tá? Isso aqui também é muito importante. Às vezes ele fica dourado aqui e aqui do lado fica branquinho e não mantém essa estrutura quando ele esfria, tá bom? Vamos cortar ao meio aqui e ver o miolo, ver o resultado final. Olha lá, pessoal, que legal! Muito leve, é o resultado da fermentação mista, né? Olha que bacana. Muito bem, esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Finalizamos mais uma receita aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão Petrópolis, pessoal. Olha que coisa mais linda, ó. Dessa forma aqui que ele é servido lá no Rio de Janeiro, onde esse pão é muito popular. Muita manteiga e vamos para a chapa com o nosso pão. Olha que delícia. Vamos experimentar, vamos lá. Saboroso, pessoal, vale a pena essa tradição. Uma fatia generosa, 2-3 centímetros, manteiga e vamos para a frigideira ou para a chapa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro, tchau, valeu, tchau, tchau.